Agora é hora. Olá, amigas e amigos aqui do Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a presença do professor Rubens Silva. Hoje nós estamos iniciando o nosso circuito de lives aqui na minha página no Facebook. Eu gostaria muito de contar com a audiência de vocês, com a presença de vocês aqui. Durante esse período, a gente vai fazer um bate-papo, não é uma aula, né? E eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo durante essa 1 hora, né, até as 8h30, sempre conversando sobre um tema relevante, sobre algo importante para a nossa comunidade, para a sociedade, para o Brasil e para o mundo, ou seja, para a vida humana, né? Afinal de contas, a sociedade em que nós vivemos, ela tem sido marcada ultimamente por uma espécie de regresso, ou seja, de retrocesso em determinadas formas de conhecimento. Então, daí que nós devemos também aproveitar esse momento da pandemia para trazer informação, para trazer conteúdo, para trazer conhecimento. Aí eu peço que você que está nos vendo aí pelo Facebook, que você compartilhe, que você convide outros amigos e amigas para assistirem juntos aqui essa nossa live, a primeira live aqui do nosso circuito. E compartilhe, comente, pode enviar o seu comentário, pode curtir, deixar o seu joinha aí, que é muito importante para nós. Então, nós vamos continuar na próxima semana também com esse circuito de lives. E hoje nós temos aqui a presença do professor Rubens da Silva. Ele é doutor em Antropologia Social pela USP, pela Universidade de São Paulo, e é professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. E eu tenho a grata satisfação também de dizer que ele foi meu professor na graduação do curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Montes Claros. Então, tenho o prazer aqui hoje de ter o Rubens com a gente para tratar de um tema que está aí gritando, né, nos nossos meios, né, sobre as vidas negras. Vidas negras importam? Então, eu dou as boas-vindas ao nosso querido professor Rubens Silva. Seja bem-vindo. Obrigado, Levan. Eu agradeço muito esse honroso convite para participar da estreia desse seu canal, que a gente espera que tenha muitas, né, visualizações, que as pessoas participem, porque já acompanho você, né, lá pelo Face, né? Sei do trabalho importante que você tem já há algum tempinho, um tempinho bom, realizando aí em Itaiobeiras, né, onde você está, com um conteúdo muito importante, muito valioso, que tem que ser discutido, que é uma maneira da gente estar possibilitando, né, compartilhando desse processo de conscientização, né, de construção de uma sociedade justa, como todos nós almejamos, igualitária, inclusiva, né? E te dou os parabéns, né? Como você já disse, ele foi meu aluno quando eu fui professor em Montes Claros, na Unimontes, e lembro-me que lá nós trabalhamos com as disciplinas de antropologia cultural, em que esses temas que agora você coloca aí em discussão, a gente já conversava sobre ele lá atrás, né? Isso é muito importante e eu fico muito satisfeito. E olha que interessante aí, nós já temos 21 visualizações, assim, subiu rapidinho, estou feliz que o circuito de live está atingindo as pessoas. Ô, Rubens, a gente tem visto aí no noticiário, e não só no noticiário, mas acho que na nossa vida prática, até porque é também da nossa condição racial neste país, nós temos visto, mas vou trazer esses fatos mais presentes, né? Primeiro, lá nos Estados Unidos, o assassinato daquele homem negro, o George Floyd, por um policial branco, que é algo, inclusive, que
marca a sociedade americana, né? Essa grande segregação da população negra e que já é histórica, desde os anos 60, que nós temos grandes movimentos nos Estados Unidos questionando essa situação de discriminação do povo negro americano, e que provocou uma onda de reação, primeiramente nos Estados Unidos, que já vem sendo chamada de Primavera Norte-Americana, e depois se espraiou para outras praças mundiais, como lá no Reino Unido, e também aqui no Brasil, que se associa com uma outra luta, que é a luta antifascista. E aqui no Brasil nós já temos outros nomes aí a trazer, né? Como, inclusive, depois da morte do George Floyd, nós tivemos a morte do menino Gabriel, filho da empregada negra de uma patroa branca em Recife, né? Antes dele, o menino João Pedro, assassinado a queima-roupa dentro de casa, no Rio de Janeiro, numa ação policial. E vários outros nomes, Marielle Franco, o músico que foi alvejado com 80 tiros por soldados da Polícia do Exército no ano passado, durante a intervenção no Rio de Janeiro. Então, aí eu te pergunto, Rubens, para a gente, não é uma entrevista, é uma conversa, e aqui eu já estou colocando alguns comentários de amigos que estão nos acompanhando, Márcia Regina, temos, inclusive, um amigo, professor, nos assistindo lá em Moçambique, o Gil Machado, ele que fez um intercâmbio há algum tempo no Instituto Federal do Norte de Minas, está aqui nos acompanhando agora, nesse momento. Seja bem-vindo, amigo Juma. E também o professor Romário Fabri-Ron, e várias outras pessoas que estão aqui conosco, que a gente vai citando. Então, a provocação é a seguinte, Rubens. Vidas negras, elas realmente importam? Ou porque nós não dizemos que todas as vidas humanas importam? Parece que há uma polêmica em torno disso. O que você tem a dizer para a gente? Importante esse tema, né? Vidas negras importam? Em primeiro lugar, diga, importam. Né? Há quem diga, poxa, mas por que todas as vidas importam, né? Mas temos uma especificidade aí, histórica, né, e mundial, dos negros, né? Populações negras, da experiência da diáspora, da experiência da escravização. E sabemos que, ao longo da história, né, desde historicamente, essa população aqui e no mundo, né, nós, né, somos discriminados, excluídos, perseguidos, mortos. Como dizia a música, né, cantada pela a nossa diva, Elza Soares, né? Sim. A carne negra é a carne mais barata do mercado. Mas parece que tem uma polêmica no ar, que as pessoas, sempre que está perto do Dia da Consciência Negra, elas colocam para a gente assim, traz aquela frase que dizem que é do Morgan Freeman, o ator americano negro, de que não precisamos ter uma consciência negra, nem amarela, nem branca, que a gente tinha que ter uma consciência humana, no geral. Tente colocar para nós, assim, para quem está nos assistindo, por que a importância de frisar o povo negro ou a vida negra especificamente? Veja bem, por que as pessoas, quando você diz vidas negras importam, aí você ouve uma reação, mas por que não falar que as vidas, outras vidas, toda a vida humana importa? Há um discurso de desviar, né, o foco da questão do racismo e tentar justificá-lo. Então, você coloca numa situação mais genérica, que é uma maneira de você não colocar em discussão, não pensar, não levar a sério questões que são extremamente importantes, que é o conflito e as tensões raciais, que é a história. É o mesmo discurso que aproxima, como na história brasileira mesmo, você pensa que mesmo os estudos, a academia, a imprensa, sempre constrói, né, uma outra discurso que aparentemente está sendo
fazendo uma observação, né, fazendo um outro discurso, né, que, mais uma vez, né, coloca em segundo plano essa questão racial, que é um problema extremamente sério. Eu estou lembrando aqui, um dos autores que eu tenho gostado de ler, Carlos Moore, ele trabalha com tem desenvolvido uma outra epistemologia para pensar o racismo e aponta para a complexidade desse fenômeno. E ele coloca que esse fenômeno é um fenômeno que antecede, né, que está aí presente desde historicamente entre os grupos humanos, que precede, inclusive, o período greco-romano. E aí ele vai mostrar o seguinte, olha, o racismo... Em outras palavras, então, o racismo ele já existia antes do início da escravização negra aqui para a colonização da América, de 500... Exatamente. Ele coloca que é um fenômeno, né, que antecede, e ele vai trabalhar com várias análises, interpretações, né, de mitos não africanos, em que, nesses mitos não africanos, está presente ali uma construção de uma imagem negativa das populações negras, né? Então, associada sempre ao mal, ao demônio, ao ruim, né? E ele vai mostrar o seguinte, olha, é importante que se entenda, se parta de uma reflexão sobre o fenômeno do racismo, entendendo que tem aí um conteúdo forte que está ligado à raça, né? Mas não à raça biológica. É um fenômeno que ele fala que é historicamente, culturalmente construído e não ideologicamente. E isso é uma conversa interessante, porque faz uma crítica à grande e à vasta literatura que a gente tem, que discute, que discute essa questão do racismo, né? Então, é muito interessante, e é por aí que ele mostra que, invariavelmente, o que você tem que é um fenômeno que tem como alvo o fenótipo. E esse fenótipo... Vamos tentar, antes de você avançar nessa questão do fenótipo, trazer alguns elementos, que lá na biologia, inclusive lá no ensino fundamental, quando a gente aprende genótipo e fenótipo, né? O genótipo é aquela base ali genética mesmo, está lá dentro do seu DNA, né? XY, XX, ou você é sangue A, B, ou AB, ou O, fator RH negativo e positivo, que é comum a todos os seres humanos, né? Agora, o fenótipo é como você aparenta ser, né? Ou seja, é a cor da pele, é o tipo do nariz, a morfologia. O racismo, então, estaria associado o racismo, então, estaria associado ao fenótipo, a a aparência física, é isso? Esse alvo, né, que ele vai estar discutindo, que é o que leva, né, a um grande processo de violência, de exclusão, de discriminação. Então, e esse fenótipo, ele vai dizer, a pele, sobretudo a pele negra, entre todos, né, e quando ele parte de todo esse material que ele está analisando, isso aí pensando, né, antes do período da modernidade. Agora, você tem, no período, né, da modernidade, quando se vai... esse fenômeno vai ser, então, classificado nos termos do racismo biológico, com as teses de Spencer, Gobineau, né, Lombroso, né? Então, mas anterior... No Brasil, Nina Rodrigues, né? E no Brasil, esses teóricos europeus, ingleses, né, esta vai ser
a referência, né, dos estudos, que inclusive no Brasil, você mencionou, né, Nino Rodrigues, né, aí Silvio Romero, né, depois Oliveira Viana, todos esses pensadores que vão marcar o início da formação de um pensamento social brasileiro, né, e que vai estar colocando como um problema para a civilização, para a nação, né, que seria a própria presença, né, de africanos, né, de negros africanos, indígenas, né, e dentro de uma teoria de que havia uma supremacia nórdico-europeia superior, né, a demais populações, que é as teses evolucionistas, deterministas, biológicas, né? Então, essa... Antes, que eu acho que você está colocando muito bem, que o racismo, então, ele já existia antes da modernidade, e a modernidade, para quem está nos assistindo, o fenômeno racista ele já existia antes da modernidade, e a modernidade, para quem está nos assistindo, é o período ali que começa por volta de 1500, né? Às vezes... as grandes navegações. As grandes navegações, exatamente. Às vezes as pessoas pensam que a modernidade é ontem, é 10 anos, 20 anos atrás. Na verdade, a modernidade é o fim da Idade Média, do feudalismo. Então, ali, quando os europeus, portugueses à frente, espanhóis, depois ingleses e franceses, começam a atravessar o Atlântico, a descer o Atlântico, descer é modo de dizer, né, porque não tem em cima nem embaixo, né, no globo, mas fazendo aquela linha tradicional, norte-sul, então desceu o Atlântico e ali contornando a África. Então, a partir dali já é a modernidade. E você está nos dizendo que a partir do autor Carlos Moore, que é cubano, que a partir desse autor, né, aí o livro, ele constata que o racismo ele já existia antes disso. O fenômeno racista já existia antes disso, mas só a partir do século XVIII e XIX que nós começamos a ter teorias, né, porque ele estava presente ali no cotidiano, justificando, inclusive, determinados elementos, mas nós começamos a ter teóricos que vão esboçar tentativas de justificar o racismo, né? Mas eu queria... Na verdade, mais que isso, não é justificar o racismo, é justificar processo de dominação. Ah, sim, utilizando o racismo... usando a noção, né, a hierarquização de raça, uma tentativa de associar, né, a raça e moralidade. Né? Raça né, então, essa teorização tem a ver com o próprio processo, né, fundante do modelo capitalista. Né? Esse modelo da acumulação de capital. Né? Mas eu ainda, antes de chegar exatamente nas teorias, eu queria ver com você ainda alguns daqueles elementos pré-teorias racistas, que eram racistas e continuam racistas, e que com essa emergência que a gente está tendo desse obscuro, não é nem teoria, mas aquela narrativa dos filhos de Cã. Talvez fosse interessante você colocar para a gente quanto é absurda essa questão. Essa narrativa, né, é uma narrativa que tem até uma influência religiosa forte, né? É uma das narrativas que se constrói, né, buscando numa tentativa, né, de os povos, né, europeus justificar a sua superioridade, né, sobre outros povos, né, africanos, né, para poder dominar esses povos. Mas aí você tem uma questão da moral. Como é que a questão fica para justificar, do ponto de vista cristão, né, católico,
né, da expansão, né, do cristianismo, como é que você vai explicar moralmente se o princípio religioso é que são todos filhos de um mesmo pai, né? Sim. Então, essa narrativa, ela busca dentro a partir de uma interpretação religiosa, justificar, né, a inferioridade de povos que deveriam ser submetidos para chegar ao patamar de civilização, né, aos padrões que eram ditos pela Europa a propósito de dominação. Sim. Então, Rubens, sim, pode continuar. não, mas, enfim, mas o que é interessante, quando a gente vê o Carlos Muro, que ele está dizendo o seguinte, olha, só que o fenômeno de racismo, né, da raça, como alvo que marca, né, os conflitos entre povos, né, populações humanas, essas tensões, ele ainda não está, né? Ele é de fundo, tem a raça, mas não é ainda, não, naquele momento ainda não se estava teorizando nos termos de racismo, mas essa intolerância, essa discriminação, essa eliminação do outro, que é do diferente, ou a transformação no diferente, no desigual, no inferior, né? E isto o que o Moore mostra, que isso estava já, né, muito é o que ele chama, é um fenômeno universal e transversal, que se espalha, né, nas mentalidades, né, e nos contextos mais diversos, né, das relações humanas, tem as suas variações. Sim. A Márcia Barreto, que é professora em São João do Paraíso, e é de Montes Claros, mas ela mora já há bastante tempo em São João, ela fez um questionamento aí, e a desculpa que usa a questão socioeconômica para justificar a questão do racismo, ou o racismo enquanto elemento para justificar a subjugação socioeconômica. Inicia-se quando? Desde quando? Né? Eu queria acrescentar a isso um outro elemento para a gente trazer aqui para o debate. Quando a gente assiste filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto dos judeus, há sempre uma grande comoção e são sempre obras muito marcantes e muito prolíferas, né? Tem muita obra sobre isso, né? E foram aproximadamente 6 milhões de judeus mortos ali nos campos de concentração. No entanto, você não tem a mesma indignação ou a mesma produtividade de obras, por exemplo, que retratem o Holocausto, a diáspora de 70 a 100 milhões de homens e mulheres negros que foram sequestrados na África e trazidos para a América nos últimos 500 anos. Onde que a gente pode colocar isso, seja, claro, a questão racista, mas também na questão econômica, de poder econômico desses povos, de um modo geral, ou não há como se fazer essa ligação entre uma coisa e outra, entre esses grupos? Certamente, que volto no Carlos Moore também traz isso, os estudos que vai se interessar pela questão do racismo, eles vão surgir a partir do Terceiro Reich, né, do Holocausto, e depois também sobre a escravização. Né? Agora, são super impactante essa questão do que foi a Segunda Guerra, do que foi o Holocausto. Agora, a produção imensa que tem em torno do Holocausto geram mais atenção. E agora,
Os teóricos que você tem, vamos pegar a realidade brasileira, diferente dos Estados Unidos, né? Mas os teóricos que vão pensar o Brasil, vou pegar a questão brasileira para ficar por aqui. Primeiro, você tem um momento das teorias das relações raciais que vai se marcar no início do 20, né? Transição do 19 para o 20, né? Que vai estar preocupado na construção dessa nação, com esse pensamento com a identidade nacional, e que vê como um problema o problema do que se percebia da mistura racial, né? Da mestiçagem. Foi a grande preocupação, como desses autores, Nino Rodrigues, Oliveira Viana, né, Silvio Romero, de ver essa miscigenação como algo que impossibilitaria, né, essa civilização e esse progresso moral e econômico também. Em outras palavras, a elite brasileira, a oligarquia brasileira, a elite brasileira branca, ex-dona de escravos, porque a abolição tinha acabado há pouco, ela achava que o Brasil não poderia ser uma nação desenvolvida tendo tanta gente parda e negra, tendo tanta gente de pele não branca. Era isso, basicamente. A tese negativa do mestiçagem. E essa elite, esses pensadores que vêm desse lugar, né, eles vão produzir, tentar explicar cientificamente, no primeiro momento, a partir das teses racistas, e depois, para frente, você tem um período dos anos, a partir dos anos 20, 30, a tese do Gilberto Freire, que vai um pouco deslocar da questão do conceito de raça, mas adotar um conceito um pouco problemático do culturalismo norte-americano, que vem do culturalismo de Franz Boas, que, por sinal, era combativo do racismo. Mas o que a tese do Franz Boas vai produzir, né? Do Gilberto Freire, né? Com Casagrande e Senzara, depois vai Sobrado e Mocano. Ele vai focar na questão da sociabilidade da cultura e vai produzir uma tese, projetar até no alcance mundial, aquela tese da democracia racial, né? Desmentida essa questão da mistura, como se... E não discute, nem discutiria mesmo, ele está falando do lugar da Casa Grande, a questão dos conflitos, das tensões. Então, ele está olhando de um lugar que ele não vai problematizar isso. Essa tese, né, ela vai levar ao desenvolver, a produzir estudos, né? A Unesco pede ao Florestan Fernandes, que era da USP, né, nos anos 30, 40, né, para poder mostrar para o mundo que o Brasil é uma verdadeira democracia racial, um exemplo. E a pesquisa empírica mostrou o contrário, né, que isso era uma falácia. Mas essa falácia, né, ela alimenta o imaginário, né, porque uma coisa é o que você cientificamente já discutiu, conceituou, mas como é que esse conceito ele é incorporado, popularizado? Essa tese popularizada, vulgarizada até, da democracia racial, de que aqui todo mundo é feliz, que o branco samba com a negra, com a mulata, né? Aliás, uma expressão bem problemática a mulata, né? Mas ele está sendo cabalmente desmentido, inclusive agora, nesse contexto que a gente está vivendo, mas ainda está muito forte, ainda está muito presente, e é uma questão que eu queria trazer, porque no nosso contexto, de um modo geral, e você já tinha iniciado essa abordagem, as pessoas elas até se manifestam antirracistas, ou elas dizem, eu não sou racista, mas elas não querem discutir racismo, né? Elas não querem debater, porque elas acham que trazer esse debate é que gera o racismo. Inclusive, esse é um dos argumentos
de quem é contra as cotas, né? Porque dizem que as cotas vão ampliar ainda mais a discriminação racial do povo negro, de um modo geral. Ou seja, Essa discussão, eles fazem uma inversão, né? Sim. Essa discussão realmente surgiu e surge, né? Por quê? Nós estamos numa sociedade racista, né? Você tem um momento nos anos que eu queria chegar lá, você tem, eu acho que a questão, você tem, eu falava do Gilberto Freire, ele está discutindo as relações de sociabilidade e tal, que está aí dentro da questão racial, mas não está discutindo a questão do conflito, da tensão. O trabalho, quando faz o Florestan Fernandes, né, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, Horácio Nogueira, todos foram grandes nomes que estudaram essa questão nesses anos 40, né, anos 30, 40, por aí. E que mostraram essa falácia das questões sociais. Mas o modelo comparativo ainda era um modelo que você tinha, um modelo, a comparação, ou melhor, a conceituação entre preconceito de cor, né, e racismo. Porque com o modelo norte-americano se entendia o racismo é aquilo que tem a violência física, né? O apartheid era racismo. No Brasil tem preconceito de cor. Por quê? Porque você tem os casamentos interraciais, você tem uma certa mobilidade, né, entre aspas, né? A processo de integração do negro, da sociedade de classe, virando operário, etc. Mas ainda assim, né, a questão se coloca os conflitos, né, menos os conflitos e mais as tensões, mas ainda dentro de uma ótica que não ataca de fundo o problema da discriminação, do conflito, da violência, que só vai ser essa problematização do racismo só vai acontecer com a organização dos movimentos negros unificados, do movimento social negro unificado, e com os intelectuais do movimento negro. Então, ao contrário do que aquele presidente da Fundação Palmares disse, que o movimento negro é escória, na verdade, é o movimento negro que vai trazer para a intelectualidade brasileira e para a discussão brasileira a questão da violência contra o povo negro brasileiro, a questão especificamente do racismo e da violência contra o povo negro. Quem seriam os primeiros teóricos dessa escola, vamos dizer assim, que vai, do movimento negro, vão trazer essa discussão, Rubens? Nossa, você tem aí vários, você tem aqui o Kabengele Munanga, da USP, né? Um grande nome. Você tem Marcos Cardoso, né, que era daqui do Movimento Negro Unificado de Minas, né? Então, assim, esses Abdias do Nascimento, sim, que lá nos anos 70 já estava escrevendo sobre o genocídio negro, Muniz Sodré, né? Então, você tem uma intelectualidade orgânica, né, que vai colocar essas questões, né? O Abdias do Nascimento, ele cria o teatro, tem o Teatro Experimental do Negro, e que vai vai nos anos 40, que vai reunir, né, só atores negros e colocar a temática ali da capoeira, da Umbanda, do Candomblé, né, e com uma proposta de tese de que falasse para a população negra dentro de um processo de conscientização, né? Então, mas são com esses pensadores, com esses intelectuais, né, que que essa questão vai ser colocada, né? Rubens, eu acho que você já até disse, colocou essa questão quando você fala da escola americana, sobretudo
do culturalismo americano e da influência, sobretudo lá em Gilberto Freire e outros posteriores, mas vamos tentar deixar mais claro qual a diferença básica, então, aí entre racismo e preconceito, preconceito de cor ou preconceito de um modo geral, porque há essa confusão, como se as duas coisas fossem a mesma coisa. Veja bem, você tem o racismo, como essa definição desse fenômeno que é universal, né, que é transversal e que se pauta, né, que é voltado para que tá a um ódio dirigido contra o fenótipo. Aí é o racismo. Né? O preconceito, né, são algumas impressões, julgamentos que você faz antes de ter uma reflexão, né, sobre aquilo que você está julgando, criticando. Então, essa basicamente seria a diferença. Né? Preconceito, então, você é socializado dentro de uma determinada cultura, né? E você tende a olhar o mundo a partir desse lugar. Então, você tende a ter os estranhamentos, né? Mas isso é algo que pode ser superado, enfim, né? Então, você tem um preconceito. Antes de você ter um conhecimento, né, mais aprofundo, você tem uma certa opinião. Isso se manifestaria em frases como, já li alguma coisa assim, acho que em rede social mesmo, de uma professora, uma pesquisadora de uma universidade baiana, de uma universidade pública baiana, uma pesquisadora negra que num aeroporto ou num outro ambiente, se não me lembro a narrativa, se dirigem a ela e perguntam: você faz faxina? E ela diz: não, eu faço mestrado. Ali estava um estereótipo, né? A pessoa que perguntou a ela, provavelmente ela achou natural, porque no ambiente em que ela estava socializada, era natural ela se dirigir à mulher negra e perguntar: você faz faxina? Né? E isso aí seria a manifestação desse preconceito ou já seria racismo declaradamente? Olha, o Carlos Moura ele faz essa diferença, então, de preconceito, pensando no racismo nesse sentido mais universal, e ele diz o seguinte: o racismo está associado a esse ódio, né? A essa intolerância. Agora, obviamente, ele gera preconceitos, né? Sim. Ele gera discriminações. Então, ele gera todas essas atitudes ou esses silêncios, né? Ou esse temor. Então, há uma imagem, um estereótipo, uma identidade negativa, um estigma associado, né, que é atribuído de fora para nós, populações negras. Né? No mercado de trabalho, né, há os lugares que são que se entende ser os lugares dos negros e negras. A cozinha, né? Todos os trabalhos braçais, mas não o lugar reservado para as elites. Então, isso está dentro da mentalidade. Por quê? O racismo ele é uma coisa que está no indivíduo, mas ele é uma coisa também estrutural, né? Institucional. Então, quando... E dentro dessa... você usa um termo aí complicado, o termo de ser natural. Não é natural, porque não é dado, mas é alguma coisa que está
arraigado, profundo, né, nas mentalidades e nos imaginários. Ainda inclusive nos imaginários do próprio povo negro, não sei se de se ver uma dismorfia. O processo não diria que o negro... mas tem, lógico, que o que você tem o negro vítima, né, que sofre esse racismo, né, ele tende, né, a tentar criar, né, dentro de si mesmo as estratégias para lidar com isso. Agora, esse comentário que está aí, da conscientização da importância dos movimentos negros, dos coletivos, o processo de conscientização é que faz com que aquele sujeito, né, que vive essa experiência começa a ver que não é ele. Sim. Né, e que nem ele é feio, nem ou todas as negatividades, estereótipos, né, que carrega. Sim. Inclusive, esse comentário aí, Rubens, da Milka, a mulher negra vive a ditadura da chapinha e seus cabelos. Isso é vaidade ou preconceito com o próprio cabelo? Gostaria de ouvir sua opinião. Eu acho que entra nessa questão aí dos estereótipos, muito embora também entre na questão da liberdade, mas em si seria um elemento para tentar se enquadrar no estereótipo? Bom, é uma coisa complexa, né? Eu acho que a pessoa quer ser aceita, né? E ela vai ter como referência esses padrões, né? Que é o padrão eurocêntrico. É um pouco como eu estava vendo uma live outro dia com um ativista do movimento negro da Bahia, Raimundo Luzão, que ele diz uma coisa muito interessante. É preciso que os negros e negras tenham suas referências identitárias, né? O movimento Black Power nos Estados Unidos fez isso. O movimento negro a partir dos anos 70, né, também foi valorizando aqueles traços, né, que eram estereotipados, né, discriminados, e valorizando isso, né, a própria assumir a identidade negra e assumir esse termo negro, né? Termo negro, você sabe, que é um termo que também se atribuía, né, no período colonial, a escravo, a condição de escravo, né? Por isso você tinha os negros da terra, né? Mas então, negro é uma categoria que está associada nos imaginários a coisas negativas, mas você vai ressignificar positivamente essa categoria, porque ela é importante para construir sua autoestima, para quem está nos assistindo, a nós negros, né? Para quem está nos assistindo, só um minutinho, Rubens. Para quem está nos assistindo, os negros da Terra eram as populações nativas da América, né? Os indígenas, exatamente. Os indígenas. Isso. Antes da chegada de grandes populações diaspóricas da África, quem eram os índios que estavam que foram escravizados primeiramente. Então, veja bem, você tem que os modelos que é imposto, e ainda com uma contribuição da mídia, né, modelos que são impostos durante muito tempo a própria escola. Desculpa te interromper de novo. Entre os vários amigos que estão aqui, que eu já citei, Milka, Lídio, Marileide, Nilson, Glauciene, Romário, Márcia, Vando, o nosso amigo Juma, lá de Moçambique, continua nos acompanhando aqui, e vários outros amigos que estão nos acompanhando, também a presença da nossa ilustre deputada estadual, Leninha Alves, está aqui com a gente, acompanhando a gente também. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, boa noite a todos aí. Obrigado aí por participar desse diálogo com a gente, dessa conversa, desse bate-papo. Muito bem, pode continuar, Rubens, falando aí da questão... Então, você tem uma questão aí das referências, né?
E essas referências, e aí a gente pensa sobretudo a criança, né? Para ela assumir-se, né, como ela é, com seus traços, ela tem que aprender a gostar e ter o contradiscurso de tudo que é imposto em massa para ela, né, para a gente. Então, daí é importante, quando se pensou, você falou de política de cotas, não é? É importantíssimo quando as discussões da política de cota lá atrás se falava muito, inclusive grandes intelectuais, antropólogos, olha, é um cuidado de acirrar, né, as relações raciais, de produzir o racismo, como o racismo já está. O racismo já estava, não se ia criar nada, ninguém criou, né? Agora, só que a população branca elite, ela não quer perder seus privilégios, né? E a oportunidade do estudo, da universidade, é um pouco disputar esse mercado que é reservado. Dentro da questão do racismo, voltando ao Carlos Moura, essa questão que ele coloca, e sobretudo a partir da modernidade, toda essa tensão ela tem a ver com o interesse de preservar bens, porque o racismo, o que ele impede? Né? Que as populações negras, indígenas também, tenham acesso aos bens, que são os bens culturais, educacionais, na escola, saúde, né? Porque eles são vistos como para trabalhar, ou como mão de obra de reserva. Ô Rubens, seguindo essa linha de raciocínio e retornando um pouco, que eu acho que é um elemento que podia ser destacado, quando você falava da criança, e acho que nós passamos por isso, eu passei por isso, a criança negra, a criança preta, parda, a criança não branca no Brasil, sobretudo no universo escolar profundamente ainda elitista e marcado pela exclusão, ela, além de ter os elementos relacionados com a sua aparência fenotípica, ou seja, com a sua cor, com o seu tipo de cabelo, com o seu formato de nariz, considerado negativo, nós ainda temos um elemento a mais na questão brasileira, é que também os piores lugares econômicos, ou seja, a falta dos bens necessários à sobrevivência, recaem, sobretudo, também nas populações negras, pardas, pretas, né? Então, ainda tem mais esse agravante, porque se associa que além de se desejar o padrão, muitas vezes, estético da classe dominante, imagina-se que também ter um padrão de vida razoável esteja relacionado também com a aparência física dessa classe branca dominante, né? Abraço aqui para a Andréa Zouri, acho que é assim que pronuncia, e para o professor João Carlos também. Obrigado, Andréia. Abraço, Andréia, uma grande amiga minha, professora, colega lá também da UFMG. Mas, voltando a essa questão, né, aí que você tocou, que tem a ver, então, com essa identidade, né? E essa questão da identidade, né, ela é uma consciência política que tem que ser construída, né? Eu acho que hoje, eu vejo na universidade, eu vejo que está muito mais do que na minha época, né? Você tem uma população jovem muito mais consciente, muito mais assumida, né? Muito mais assumido. Tudo que advém desse movimento. Não quer dizer que movimentos no sentido de positividade da identidade negra, né, foi só, como eu falei, a partir do movimento negro unificado dos anos 70. Não. A partir de 1910, você já tem aí, né, as associações recreativas, você já tem os clubes negros, e esses clubes negros eram esse espaço de acessibilidade. Isso para não recuar na história, né, mais ainda, das irmandades religiosas, das vários espaços das expressões das comunidades, para partir de uma organização, de um movimento, a partir desse período pós-abolição.
E essas associações recreativas, né, elas produziam jornais que diziam coisas, né, do cotidiano da população negra. E aparecia nesses jornais, tem várias pesquisas já feitas, né, essa questão de colocar essa questão do racismo, da discriminação. E construindo aí, né, os seus valores estéticos, né, ainda. Você tem, depois dessas agremiações, um movimento como a Frente Negra Brasileira, né, que também teve um trabalho importante nos anos 30, né, 30, 37, e foi depois perseguida durante o Estado Novo, Getúlio Vargas, extinto. Então, as populações estão aí tentando sempre construir lá suas referências. Então, esse uso do corpo, né, alisar o cabelo, no momento só houve muita crítica a isso também, dentro dessa... Hoje eu acho que já nem tanto, mas assim, que era uma negação da identidade. Mas a liberdade de usar seu corpo. Mas tem essa questão da imposição desses valores dominantes, que são valores eurocêntricos mesmo, né? Ô Rubens, eu queria trazer alguns elementos aqui, já encaminhando aqui mais para a gente já ir concluindo essa nossa live, que poderá retornar em outro momento, trazendo ainda mais essa discussão, porque eu acho que ela está muito rica, e a participação. Nós tivemos aqui, para ser a primeira do circuito de lives, nós tivemos um momento aqui que nós chegamos a atingir 47, 48 visualizações simultâneas, o que eu acho que é interessantíssimo para a gente que está fazendo aqui em cidade do interior, onde essa discussão ainda é um pouco complicada, mas e que eu considero isso um grande ganho, um grande avanço. Então, eu queria... Desculpa, mas é interessante essa audiência, porque mostra que tem pessoas interessadas e querendo discutir isso. Eu estava ouvindo numa outra live ainda uma ativista, Deise Benedito, ela é advogada, né, da Câmara, e ela, assessora da Câmara, né, e ela falou uma coisa interessante. Olha, o importante, né, na live, né, não podemos preocupar se 10, 20 ou 30 pessoas, né, que é o nosso compromisso aqui, né, de contribuir para a formação, para a conscientização, né? E essas pessoas que vêm e assistem, são as pessoas que estão querendo compartilhar, de se compartilhando nos seus lugares, enfim. Então, isso é muito bacana. Sim, sim. Rubens, aqui em Itaiobeiras, entre 2013 e 2017, nós tivemos um fenômeno aqui de violência bem exacerbado. E essa violência foi basicamente a violência relacionada ao tráfico de drogas e atingiu principalmente a juventude pobre e preta ou parda, da periferia da cidade. Para uma cidade que tem em torno de 33 mil habitantes, nós tivemos aí o assassinato nesses 3, 4 anos de quase 30 jovens, e desses 30 jovens assassinados, quase todos eles eram, praticamente 95% eram do sexo masculino, e 74% eram pardos ou pretos, pardos ou negros. Aqui nós temos uma grande dificuldade das pessoas ainda se auto-identificarem como negras ou pretas. Muitas vezes elas dizem parda, às vezes até brancas, quando você enxerga que não é exatamente, mas é a autodeclaração da pessoa. Mas, ainda assim, esses jovens que foram vítimas aqui dessas guerras do tráfico aqui,
eram 74% identificados como pretos ou pardos, ou seja, a mortalidade atingiu principalmente pretos e pardos e moradores dos bairros mais pobres da cidade, principalmente. Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito disso. Sim. Veja bem, a situação de precarização, né, da vida, né, das populações negras, né, é o que leva a assumir isso que chamam, às vezes, de economia alternativa. É um problema social, um problema da desigualdade, um problema do descaso, muitas vezes, do poder público, né, de não acolher as populações negras, né, como cidadãs. Então, a violência, o tráfico, essas mortes, é uma expressão também do racismo institucional, né? O racismo estrutural. Então, o que acontece em Itaiobeiras é o que acontece no Brasil, né? É imenso como a população negra tem que ser perdida pelo tráfico. Agora, tem que entender o que é, né, essas drogas, o que é esse tráfico. É mais complexo, né, porque muitas vezes é um usuário, né, e é preso, levado, um jovem, um adolescente, né, como traficante. Mas não há uma política de se pensar essa questão das drogas, no sentido até de pensar não do ponto de vista repressivo, né? Porque repetindo aqui o que Raimundo Puzão, esse grande ativista, disse, né, dessa complexidade das drogas. Como é que as drogas chegam em Itaiobeiras? Né? Como é que chega? Ele dizia, né, de uma maneira... Quem é, né, que tem o controle desse tráfico? Não é as pessoas que estão morrendo, não são esses aviões. Né? Então, acho que é uma questão estrutural. É uma questão estrutural. E quem consome mesmo? Né? Porque né? Então, essa movimentação tem também a responsabilidade mesmo, né, dos poderes públicos, né, e de se pensar esse modelo de sociedade da exploração e da acumulação do capital. Sim. A Elane Rodrigues, que está fazendo mestrado lá na Universidade Federal de São Carlos, na área da pedagogia, e é militante do Movimentos Atingidos por Barragem, está aqui lembrando, Rubens, da questão, ela aqui da nossa região, né, do Alto Rio Pardo, e ela está trazendo aqui para a gente a questão das mulheres que são silenciadas também pelo machismo e racismo. Me parece que a questão do machismo, ela está presente em todas as mulheres, mas a mulher negra, ela ainda, além do machismo, ela é vítima ainda de um racismo, de certa forma, mais forte até do que o homem negro, se não me engano, né? Até pela condição feminina dela. Dá para comentar um pouco essa questão? Você tem o machismo, o racismo, o sexismo, né? São da mesma dimensão, né? E as mulheres negras são vítimas, né, assim, cotidianamente, né, desse racismo. Embora o machismo não é, ele também está presente, né, e essa discussão dentro do movimento negro foi muito intensa. Também é um processo que se tem que tomar consciência dela para superar, enfim, né? Rubens, nós já estamos chegando aqui nos 60 minutos de... Passou rápido, né? Exatamente. Foi uma boa conversa, 60 minutos aqui de live.
Eu queria trazer, nós estamos vivendo um momento no Brasil, como eu já disse lá no início, que é um momento de muito obscurantismo, um momento de retrocesso muito forte, em que esse racismo que já existia, ele tem se tornado quase que uma política de Estado, né? E com um certo orgulho da parte de quem o pratica nas instâncias de governo, de certa forma, né? Então, dentro desse contexto, até de luta contra o fascismo brasileiro, contra o racismo brasileiro, contra o arbítrio que está querendo retornar, contra a ditadura que está querendo retornar, qual a contribuição que o povo negro, que a cultura negra, ou que a consciência de rompimento com o racismo pode trazer para a nossa sociedade, para essa luta mesmo do povo brasileiro, para manter a democracia e avançar nas conquistas. Esse lugar das culturas negras, das comunidades negras, né, traz uma outra, digamos, referência epistêmica para você olhar da relação, né, das pessoas uma com as outras e delas com a natureza. Por isso que uma questão importante, quando se está discutindo racismo, é pensar o racismo ambiental. E o racismo ambiental é pensar, né, como esses territórios, as comunidades negras, né, as comunidades indígenas, territórios indígenas, são invadidos, né, pelas as elites, né, dominantes do capital, né, haja vista as minerações, né, e para elas, né, desrespeitando, sem ouvi-las, né, e destruindo, expropriando das suas propriedades, seus territórios, e sem ouvi-los, e sem entender que a relação que elas têm com esse território, com esse espaço, é bem diferente. Com a natureza, com o meio ambiente, é totalmente diferente, né? Não é uma relação interstrutiva. Então, isso é uma questão extremamente importante, e que também, né, coloca essa questão, né, que deve ser problematizada, que é essa outra classificação aí que tem do racismo ambiental, né? Nos vários níveis que o racismo opera enquanto um fenômeno estrutural, institucional. Então, passa por uma questão, inclusive, dos interesses econômicos, né? Porque o racismo ele opera no sentido, né, de manter, né, a prática dele está ligado a manter os privilégios, né, das elites brancas. E isso é mundialmente, né? E não é à toa que essa relação que tem, você fala das catástrofes, das grandes coisas que acontecem, os problemas seríssimos que acontecem muitas vezes no continente africano, não tem tanta ibope quando está morrendo, né, uma população inteira de pessoas não brancas. Né? Sim, é verdade. A gente vê a comoção quando acontece, por exemplo, um atentado terrorista. Claro que tem que ter comoção, né? Lá em Paris, por exemplo, mas você não vê a mesma dimensão quando ocorre, por exemplo, no continente africano, né? Ou aqui mesmo. Ou mesmo o que acontece, como você falou, né? Da morte do menininho, né? Sim, sim. E outras, do músico. Sim. E outras. Acho que a gente poderia. Acho que a gente poderia colocar, Rubens, quando a Itália bateu 37 mil mortos pela Covid-19, houve mais comoção aqui no Brasil do que quando nós batemos os 37 mil mortos, sendo que desses nossos 37 mil mortos pela Covid-19, quase que 80,35%, aliás, 71,3% são pardos negros. A maioria são pessoas. E é interessante, inclusive, observar o seguinte: olha, é lógico que o coronavírus chega aqui com
com as elites, que viajou para o exterior, essa coisa toda, né? Inclusive, não chegou da China, né? Veio da Itália, das nossas elites que estavam na Itália, na branca Europa, né? Sim, É outra mitologia espalhada aí, outra fake news espalhada aí, como se tivesse vindo direto da China para cá, mas não fez escala na Itália e veio com as elites, né? Exatamente. E aí você vê o que acontece. Lógico que é super perigosa, mas a elite, né, pessoas que têm dinheiro, elas têm um tratamento, um meio rápido de se tratar, de se cuidar. Embora a maioria dos contagiados sejam pessoas da classe média e média alta, a maior mortalidade está entre as populações periféricas e, na sua maioria, negras. Sim. Por isso, essa preocupação que tem que ter, né, com a expansão, né, dessa doença, e você não tem, do ponto de vista de governo, qualquer interesse, governo, né, do executivo, qualquer preocupação com isso, e acredito que é uma gripezinha. Ô Rubens, eu queria, já para encerramento aqui, agradecer. Eu vou agradecer pelos comentários, porque eu não consigo ver os demais aqui, mas Maria Vilma, professora, Mirna, nossa querida Mirna, né, que foi minha colega da graduação e foi sua aluna, né? Isso, Romário, Andréa, Márcia, Nilson, a Marileide, a nossa deputada Leninha, a Elane, a Fernanda também. Isso, o Wanderson Sá, deixa eu ver quem mais nós temos aqui, o professor João Carlos, vamos ver, tem mais pessoas aqui, que Lídio, professor Lídio Itablu, Márcia Barreto, nosso amigo Juma, lá de Moçambique, e vários outros amigos aqui, Glauciene, Nilson, e várias outras pessoas aqui que eu sei que participaram, o Felipe Cortes, que vai estar aqui com a gente na semana que vem, a Clara Nascimento, que é minha filha, que está prestando serviço aqui, fazendo os disparos ali nas outras redes para poder a gente alcançar outras pessoas, né? Ou seja, a Virgínia Lima também, que comentou aqui, e todas as outras pessoas que eu não pude citar aqui, porque foram várias. Como eu disse, nós chegamos a 48 simultâneo, então foi uma coisa muito interessante. Rubens, eu gostaria que você voltasse em outros momentos. Eu queria mandar um abraço para a Vanilza, dizer que a Vanilza é nossa conterrânea aqui de Itaiobeiras, é a esposa do Rubens, tá? E para sua filha, né, Juliana, né? Juliana, né? Isso. Juliana. Um abraço aí para toda a família. Obrigado. Um abraço a todos os que nos acompanharam. E eu queria suas considerações finais aí para a gente encerrar hoje, mas nós vamos ter outros momentos. Sim, obrigado. Bom, Levon, eu quero dizer que, para mim, repetindo o que falei no início, uma grande satisfação estar participando da estreia do seu canal. Desejo que tenha muito sucesso. Espero que a minha fala aqui não tenha sido muito confusa, né, que não, acho que foi excelente. Transmitido coisas para pensar, né, querendo falar a verdade, mas coisas que a gente está pensando e que tem que pensar mesmo. E fiquei muito alegre também da audiência, né? E também você me falou que estava aí na live a Andréa Zuri, que é uma colega, sim. Que é uma pessoa que, em algum momento, vale a pena você levar, que trabalha com a questão ambiental, é uma referência nacional, internacional, e dentro dessas temáticas também, né, do racismo ambiental, ela tem muito a dizer também. Né? Então, fico muito satisfeito, agradecido, um abração para todo mundo da sua família, espero, sim, fico com muita à disposição para voltar outras vezes, para a gente estar continuando essa conversa e conversar outras coisas também, né? Eu acho que é muito... Nós temos que estar, lembrando do Gil, né? Provocando o debate. Tá certo. Então, pessoal, essa foi a primeira do circuito de lives que eu vou estar realizando.
tendo em vista a gente construir um debate qualificado sobre grandes temas do mundo, da humanidade, do Brasil, mas voltando aqui também para a nossa realidade específica de Itaiobeiras, que nós queremos, nesse segundo semestre, estar focando muito nessa realidade de Itaiobeiras, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, das 19h30 até as 20h30, nós teremos aqui o Felipe Cortes, que é um jovem artista aqui de Itaiobeiras e militante LGBT. Nós vamos estar falando sobre a questão da homofobia, de um modo geral, e da luta das populações LGBTQ+, né? Então, nós vamos ter aqui o Felipe Cortes na próxima segunda-feira. E as outras lives, assim que a gente for marcando, nós vamos estar comunicando. E nós queremos que vocês participem conosco e tragam mais pessoas para participar. Rubens, muito obrigado, muito grato pela sua presença, pela sua presença. E a todos os amigos e amigas que nos acompanharam, eu desejo uma boa noite e boa luta. Um grande abraço. Obrigado, parabéns mais uma vez, meu irmão. Um abraço.